Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o cientista político Geraldo Thadeu, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Vamos falar um pouco ainda de reforma política e de financiamento. Financiamento público ou financiamento privado, Geraldo? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esteve nesse programa, sentou nesta cadeira que você está sentado e defendeu ardorosamente o financiamento privado empresarial, estabelecendo apenas um limite, um teto. É a única concessão que ele acha pertinente nesse momento. O que você acha disso? Olha, eu sou um militante reconhecido pela proibição da doação de empresas privadas às campanhas políticas. Inclusive, o parecer do ministro Fux, que o ministro Fux deu a ação de inconstitucionalidade, cita 2 vezes o meu trabalho. Eu tenho trabalhos que mostram que houve um inflacionamento gigantesco das campanhas eleitorais e também mostrando que empresas, eu fiz essa conta no meu trabalho, empresas que gastaram cerca de 300 milhões de reais em campanhas eleitorais em 2010 receberam 5 bilhões de contratos do governo federal nos anos posteriores. Isso não estou falando de corrupção, estou falando simplesmente que elas gastaram 300 milhões e receberam contratos de 5 bi. E nós estamos vendo a Operação Lava Jato, tudo que isso implicou. Então, há uma verdadeira cultura O deputado Rodrigo Maia admite uma outra mudança, que, na verdade, as empresas fornecedoras do governo não possam fazer doação ao candidato que vai candidato à reeleição ou candidato apoiado pelo governo. Você acha que isso resolveria? Não, não resolveria, porque, na verdade, não vai sobrar ninguém, né? Porque praticamente todas as grandes empresas são fornecedoras do governo. Nós íamos ficar com empresas médias ou pequenas que não têm recursos para isso. Então, é uma falsa solução. Na verdade, o que eu tenho defendido é uma reforma política, um financiamento de campanha que some parte fundos públicos para equalizar a disputa, os partidos menores poderiam recorrer aos fundos públicos, como é nos Estados Unidos, por exemplo, e o financiamento seguiria sendo privado por pessoa física com limite. Ou seja, teríamos o fundo partidário que temos no Brasil, que foi inclusive acrescido agora, foi aumentado de maneira expressiva, e teríamos a contribuição de pessoas físicas. De pessoas físicas, sim. E tem uma coisa que ninguém está falando, que é muito simples. Os partidos brasileiros hoje têm 15 milhões de filiados. Isso são dados do TSE. Se cada filiado contribuir com R$10 para o seu partido, você gera uma renda de 150 milhões de reais mês para os partidos. É claro que isso é utópico, nem todo partido vai querer cobrar, mas os partidos podem perfeitamente se financiar com os seus próprios filiados. Então acho que é possível financiamento pelos filiados, o PT já disse isso, que vai procurar se financiar pelos filiados, doações de pessoas físicas, privadas, portanto, até um limite, que como é na França, por exemplo, como é nos Estados Unidos você só pode doar até $5 mil por ano para um partido. Se você ganha $1 bilhão por mês ou 10 mil, você só pode doar 5 mil. Então, isso equaliza a condição de cada doador. E os partidos vão ter que se adequar a essa nova realidade. Geraldo, vem cá. Tudo que você propõe no Brasil hoje fica irregular. Por exemplo, as empresas estão doando, né? E, de repente, todas elas viram bandidas. Normalmente, chega lá legalmente, de acordo com a lei, e aí a sociedade toda fica, pô, absurdo, ganhou 1 bilhão porque deu 50 milhões, porque deu 30 milhões. Os valores são tão absurdos, porque o cara não ganha 3 bilhões porque deu 30 milhões. O próprio processo da Lava Jato trouxe situações em que houve uma doação clara, objetiva, e lança-se sobre ela uma suspeição de que aquilo aconteceu por conta de uma obra que foi conquistada em tal lugar. Aí entramos num terreno absolutamente abstrato, né? Há casos de acusações no curso do processo da Lava Jato, assim, na verdade, fulano recebeu uma doação clara, oficial, declarada, mas a suspeição que se lança é que essa doação só ocorreu por conta de uma obra e tal, e, portanto, então, é uma doação ilegal. Fica muito difícil avançar. Tem outra coisa antes de você responder. O dinheiro público, o fundo subiu de 200 e pouco para 800. O país ficou estarrecido. Pô, isso é roubalheira e tal. Suspeição total. Então a gente fica sem uma visão muito clara. Qual é a saída? Bom, a questão é assim, o Paulo Roberto Costa, em duas oportunidades, depoimentos perante a CPI na Câmara, disse,
Não existe essa coisa de doação legal de campanha. Isso tudo é balela. Ele usou as palavras, isso é balela. As empresas doam parte de maneira legal e a maior parte por fora. Ele declarou isso por 2 vezes. E, claro, as pessoas que estão sendo objeto de acusação, as empresas, dizem, mas isso é abstrato, isso não tem prova. A justiça tem provas, porque delação premiada é coisa séria. Ele tem que apresentar documentos, ele tem que apresentar fatos, ele tem que apresentar uma série de evidências para que os juízes possam conferir a legitimidade, legalidade da delação premiada. Então, não é uma brincadeira. E ele declarou isso várias vezes. Não há essa história de doação legal por empresa. Tudo é balela. Então, ele sabe mais do que qualquer um de nós sobre esses circuitos. Então, se houver uma proibição generalizada, a tese é a seguinte: empresa não é cidadã. A empresa não pode votar e ser votada. Ela não tem que interferir no processo. E se fosse uma questão ideológica... Essa é a argumentação, inclusive. Na verdade, essa questão estaria resolvida, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu já com 6 votos, não concluiu ainda a votação, favoráveis à suspensão do financiamento privado de campanha no Brasil. Mas o ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo, está segurando, esperando que o Congresso, na verdade, vote alguma coisa, e aí, se o Congresso votar, torna sem efeito essa decisão do Supremo. É uma conta que não fecha, porque o Congresso não vai votar nada, né? Nós sabemos que o Congresso não vai votar. Mas aí eu acho que o Gilmar Mendes vai ter que se posicionar. Ele não vai poder segurar isso por muito tempo. Eu acho que agora vai ficar até os 75 anos, né? Segurando isso. Mas, Geraldo, e as empresas? As empresas não doam direto nos Estados Unidos, mas os candidatos fazem um almoço lá e tal, e cobra cada almoço um prato de $1 milhão. Sim. Não é você que paga, mas é a empresa que você trabalha que paga. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.